Oi, meu nome é Maria Cristina e eu gosto muito de animação. E esse é o Adulterados, o podcast do jovem adulto desesperado. Hoje eu trago uma proposta de um quadro que fala sobre filmes, animações, séries. Mais genérico impossível, né? E por ser tão genérico, eu não consigo pensar num nome que já não tenha sido usado por alguma outra plataforma grande aí. Então fica de tarefa de casa aí pro próximo que tiver. Hoje eu quero falar de uma animação chamada KND, A Turma do Bairro. KND é o nome dela em inglês, que eu não vou falar porque essa é uma vergonha que não há necessidade de eu passar. Eu assisti esse desenho em TV aberta, não lembro se era na Globo ou no SBT, mas era em um dos dois. Bem nessa mesma época passava, tipo, As Meninas Superpoderosas, Winx, Laboratório de Dexter, esses desenhos antigos da Cartoon. Antigos pra alguns, né? As coisas demoravam pra chegar na TV aberta aqui no Brasil. Eu devo ter assistido aí em 2007, por aí. Por exemplo, Coragem. Tipo, foi feito, né, em 1996. Eu nem tinha nascido, mas eu assisti, né? Eu assisti na TV aberta aí por volta de 2007, 2008. Ia lá fazendo aquela alternância de canal, quando chegava um desenho que eu não gostava. Ficava TV Globinho, Bom Dia e Companhia. E no canal 2 na Band, de manhã passavam uns desenhos também bem legal. Quando, tipo, não tinha começado nem na Globo, nem no SBT. Passava Dogcat, Dudu e Edu. Foram produções que eu peguei, muito embora não sejam da época que eu era criança. KND foi um desenho que era nomeado como Cartoons, que são animações próprias produzidas pela Cartoon Network ou pela Hanna-Barbera em parceria. Essa nomenclatura aí durou de 99 até 2003. O último que teve essa nomenclatura foi do Dudu e Edu. Então, prosseguindo com KND, foi o 13º desenho a entrar nessa lista de produções feitas ou pela Cartoon Network Studios ou pela Hanna-Barbera. E ele foi criado aí pelo Tom Harborton, que tá acreditado até hoje como Mr. Harborton. Ele também tinha lançado um episódio de o curta Kenny e o Chimpanzé, que já tem traços de KND e inclusive um dos vilões. Não lembro o nome, mas é um professor maluco. A Turma do Bairro tem 78 episódios, sem contar, né, as divisões de episódio, que são aqueles que têm duas partes. São 6 temporadas. E tem mais 2 filmes finalizando a série aí. Olha que coisa interessante. KND foi escolhido pelo público para se tornar uma série, né? O episódio piloto passou e entrou em votação pelo Big Pick da Cartoon Network. E ele ganhou com 27,4%. O Billy Mandy, né, as aventuras sombrias de Billy Mandy também foram escolhidos dessa mesma forma. Há um tempo atrás eu reassisti todos os episódios, todos não, né? Os que tem disponíveis, porque tem uns aí que eu não consegui achar, nem em torrent, e assisti os filmes. Inclusive, se você tiver interesse, eu vou deixar links. Só que eu acho que só dá pra deixar no YouTube, então tá lá, Adulterados Pod, o episódio sobre KND, link na descrição. Carregando. Missão KND. Operação Feira. Famoso evento incrível reúne agentes. Versão brasileira Van Maher. Thomas Edison Warburton, vou chamá-lo de Tom porque é mais fácil. Ele nasceu em julho de 1968, um senhor, né? Além desse trampo que ele teve em fazer KND, ele participou também de Beavis and Butthead, eu espero que a pronúncia seja certa, no design de produção. Eu vou deixar o nome aqui embaixo, pela imagem você consegue ver, é bem conhecido. Entrou aí nos célebres das animações feitas para adultos. E um estilo de animação bem, eu ia dizer grotesco, mas bem
E ele foi responsável também pelo design de personagens da animação Paper Ann, que foi a primeira animação dirigida por uma mulher da Disney. E passou aí na ABC em 1997. Desde 2009, ele se mudou para Los Angeles e está trabalhando na Disney. Hoje, aí, ele é executivo da Disney Junior Muppet Baby. Meu Deus, pra que esse nome? É uma série baseada nos Muppets mesmo, voltada aí para crianças de 3 a 8 anos, bem pequenininha mesmo, onde os Muppets são animados digitalmente. Ela foi renovada para terceira temporada e lançou aí em janeiro desse ano. Vamos partindo então para a sinopse geral. Fazer uma voz de locutor de sessão da tarde. O desenho narra a história de 5 crianças treinadas para combater o autoritarismo que os adultos têm sobre as crianças. No início, só parecia que havia os números de 1 a 5 que viviam no quartel-general. Ao longo da história aparecem centenas de agentes, mas a história continua centralizada no setor V, que é comandado pelo número 1. Já pela sinopse dá pra perceber que teria um pouco de dificuldade dessa série sair e ser aprovada hoje, onde o estilo Disney de fazer animações bem family friendly aí domina o mercado de animações infantis. Desenhos que tentam reforçar a interação pai e filhos como positiva e positiva com os adultos a partir de uma confiança, né? Um desenho que mostra uma turma de crianças reunidas para lutar e deter todos os adultos da trama não parece algo que sairia bem nesse contexto. Hoje a gente tem um conteúdo mais regrado. Antigamente você só ligava a criança na frente da TV e foda-se. Por isso que muita gente sente falta das animações antigas da Cartoon e da Hanna-Barbera. Tinha esse tipo de conteúdo. Os padrões para construir conteúdo infantil eram bem menos rígidos. Eu gosto do primeiro episódio, se eu não me engano, é Guerra na Piscina. Ele deixa bem claro o tom do desenho e como que ele vai se desenrolar a partir daí. Todos os episódios que vêm a seguir, eles são bem parecidos, mantém uma continuidade. E tem os melhores, outros piores, toda a série assim. Eu simplesmente amei e amo, acho que até hoje, a Turma do Bairro. Primeiro antes por causa daquela proposta autossuficiente de crianças, né? Eu era uma criança, gostaria muito de ser autossuficiente e criar inúmeras máquinas e etc. Como toda criança, gostaria de uma liberdade restrita. Hoje eu vejo que, na verdade, não só por isso, mas esse desenho foi muito feliz em fazer uma junção que não era feita muito e ainda hoje não é feita, né? Como deveria aí na cultura pop em geral. Eles uniram meninos e meninas, sem essa distinção de clube da Luluzinha e clube do Boy, que, na minha opinião, como feminista, é a única forma da gente conseguir um mundo melhor. A gente se unir em unissom e ter uma cartela diversificada de pessoas no nosso grupo social para conseguir conversar e ter empatia por todo mundo. Apesar dos erros de uma produção de 2000 serem, obviamente, bem evidentes, né? Nós temos crianças convivendo. A gente começa o desenho sendo apresentados ao número 1, 2, 3, 4 e 5, que são os integrantes aí da turma do bairro do setor V. E eles vão fazendo missões no maior estilo aí, 3 Espiãs Demais, Meninas Superpoderosas. Tais missões aí como eliminar o brócolis do sistema digestivo do número 4 ou roubar o bolo de aniversário da molecada da rua de baixo, que basicamente são a representações de burgueses que não querem dividir o bolo com as outras crianças. Cara, e é incrível quanto o universo vai se expandindo. O desenvolvimento de vilões deles parece muito o de HQs de super-herói. Tem alguns vilões pontuais
um vilão principal que é bem mais poderoso, né? E volta e meia eles se unem em torno de um propósito. É bem o desenvolvimento de HQ mesmo. Todos eles são muito bem desenvolvidos e tem pelo menos um episódio solo cada um. Gosto muito de como trabalha os personagens. Até a número 3, que seria uma pessoa assim, teoricamente, pra todo mundo odiar. E o número 4 com as suas dificuldades aí cognitivas. O desenho não rechaça esses personagens e nem faz o público rechaçar. Tipo, abraça as diferenças e segue em frente. Nós não temos uma distinção muito grande de função de papel de gênero, mas ele dá suas escorregadas na maionese também de coisas que em surto não tem nada a ver. Tem 2 episódios em específico que ele tenta demonstrar esse pensamento, né? Juntos somos mais fortes e não temos distinção de gênero. Mas ele faz isso vilanizando meninas, como se isso fosse o mais comum. E a gente sabe que não é bem assim, né? Depois desse universo se ampliar, que a gente vê que não só tem a turma do bairro, como tem turmas de outros bairros, de outros países, de outros planetas, inclusive bases lunares, bases no Ártico de desenvolvimento de pesquisa das crianças, né? Para combater essa tirania adulta em todos os lugares. Temos a introdução de diversos personagens. Os adolescentes entram como vilões, enfim, muitas aventuras. E o universo expandido é excepcionalmente bom. As bases são todas casas na árvore, dando a entender essa situação lúdica da infância. Os vilões vão desde dentistas até piratas que navegam no ar e roubam doces. Cara, é um desenho assim com um universo muito legal. Eu acho que vale muito a pena ser assistido. Como eu já disse, links no YouTube. Inclusive, se você assistir a série, recomendo fortemente que assista os 2, entre aspas, filmes. Não são bem filmes. Tá mais para um episódio prolongado. Eles têm aí uns 45 minutos cada. Que expande ainda mais o universo que já foi em expansão desde o primeiro capítulo até o último. Não à toa tem muita fanart, né? Inclusive, se você faz fanart, para de emagrecer o número 2 na fanart, porque não faz sentido. Basicamente, você tá fazendo o que a Disney de 2000 faria, né? Que foi pegar uma personagem, inclusive acho que foi de Doug, que era gorda, e simplesmente padronizar ela, emagrecer. Pelo amor de Deus, né, gente? 2021. Não sejam a Disney. Só deixando claro, eu adoro a Disney, tá bom? Então aí fica a recomendação, se você assistir a série, A Turma do Bairro, assista aí aos filmes Operação Zero e Operação 1 para complementar aí seus conhecimentos sobre KND. Para completar, um tempo atrás o autor, ele tentou de tudo para fazer um remake dessa série. Ele queria fazer o KND Galactic, que no caso foi para onde o Nico Uno foi depois do final, né? Ele foi escolhido aí entre todos os agentes da Terra para representar a Terra nas galáxias aí. É isso. Ele ofereceu pro Cartoon, que tem os direitos da série, e foi o estúdio que produziu antes, mas eles estavam apostando em desenhos novos, não queriam remasterizar um desenho antigo. O cara chegou até fazer um storyboard e postar na internet para fazer uma petição para esse desenho sair do papel, mas nunca atingiu aí a meta. Então fica aí a dúvida, será que vai acontecer algum dia? Porque na verdade, agora ele tá na Disney, né? E como eu disse, Disney e luta de crianças contra adultos não combina muito. Então, por essa segunda é só. Eu deixei uma listagem aí dos meus 3 episódios favoritos de KND no Instagram, @maridecris. Inclusive, estou me comprometendo a postar no Stories, né? Porque um desenho que eu tenho antigo aqui que eu fiz algumas fanarts, hein? Pelo menos vai estar lá durante 24 horas que esse podcast for ao ar. No mais, me mande um e-mail aí pro adulteradoscast@gmail.com, falando aí por que a Abigail é a melhor personagem, sim, injustiçada. Quem é Nico Uno? Por que Nico Uno foi representar as galáxias?
Tô indignada. Um abraço, até a próxima. Fim de transmissão.